Prezados telespectadores, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Esta nossa rubrica Palavras de Fé pretende passar uma mensagem de fé a vocês, meditar, refletir sobre temas da teologia, da Sagrada Escritura, da vida, assim temas também atuais, para mostrar que realmente nós devemos ser cristãos comprometidos com o nosso tempo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema O Ano da Fé. Posteriormente, em outras edições, o padre Márcio Trujillo, lá de pároco em Glicério, vai assumir também um outro programa, alternados, porque ele também é professor aqui em Penápolis, aí no Colégio Franciscano Coração de Maria, é também professor em outras áreas, em outras escolas de teologia, de bioética. Então, juntos nós vamos fazer esse tipo de reflexão. Hoje eu falo um pouquinho, então, sobre o Ano da Fé, que é um documento do Papa atual, Bento XVI, sobre a fé. E esse documento chama-se A Porta da Fé. Está baseado num texto pequenino dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Quando Paulo e Barnabé chegaram à cidade de Antioquia, reuniram a comunidade e contaram tudo que o Senhor havia feito por meio deles, o modo como Deus tinha aberto a porta da fé para os pagãos, e passaram muito tempo com os discípulos. Então, este tema, o Ano da Fé, ele é um tema proposto pelo Papa para ser discutido, aprofundado, vivido durante um ano, a partir agora de outubro deste ano até novembro do ano que vem. O Papa Bento convocou para a Igreja, anteriormente, um ano paulino, depois um ano sacerdotal. O ano paulino foi para celebrar os 2000 anos de São Paulo, da sua mensagem que envolveu o mundo todo, que estruturou a teologia que nós temos da Igreja hoje. E depois o ano sacerdotal para lembrar os 150 anos de São João Maria Vianney, um simples sacerdote francês que teve muita atuação no seu tempo, é o patrono do clero. O Ano da Fé, agora proposto pelo Papa, deve ser celebrado entre outubro, como a gente lembrou, até novembro. E a finalidade deste Ano da Fé, qual é? É de levar a Igreja, diz o Papa, o documento, a redescobrir o caminho da fé. Também para celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II, que começou dia 11 de outubro de 62, e foi a grande virada da Igreja no século, uma virada teológica, pastoral, litúrgica, e também comemorar os 20 anos da elaboração, divulgação do Catecismo da Igreja Católica. Para cada ano desses, o Papa escreveu um documento e o atual chama-se Porta da Fé. Qual é o sentido deste Ano da Fé? É o de levar o cristão a discutir o sentido da vida neste mundo secular que nós vivemos, onde a fé parece que não tem mais sentido, onde estamos desclassificando Deus, onde está Deus, porque Deus deixa acontecer isso que acontece. O desafio, então, hoje do católico, do cristão também, é o de responder a esse tipo de questionamento através de uma fé viva, uma fé de compromisso que ajude a transformar também a sociedade e o seu sentido. O Papa João Paulo II, ele já tinha escrito um documento sobre fé e razão, uma encíclica, e que diz que a fé e a razão não se excluem. O São Pedro já dizia, nós cristãos devemos estar sempre preparados para dar a razão da nossa esperança. Mas a fé e a razão são duas asas pelas quais, dizia o Papa, a mente humana é elevada, o espírito humano se eleva para contemplar a verdade
Na busca desta verdade que é Deus e que é a realização da pessoa humana, muitos hoje passam a viver certas experiências religiosas, certa alternativa, as mais diversas, na busca de soluções para os seus problemas. Às vezes, são grupos religiosos que nem sempre estão procurando a verdade, mas apenas passam a viver experiências para resolver problemas de ordem pessoal ou moral ou religiosa. E isso acaba frustrando as pessoas, que passam então, às vezes, para o outro lado, que é o consumismo, o prazer, o poder, a descrença, as coisas materiais. Isso tudo são coisas imediatas que não compensam, por isso, de repente, largam tudo também. Elas não encontraram a verdade absoluta, querem coisas imediatas. Por isso, para ajudar nesta reflexão, é que o Papa mandou, ele escreveu, divulgou, para ser refletido, meditado, aprofundado, esse documento chamado Porta da Fé, ou o Ano da Fé, porque realmente nós estamos diante de uma pluralidade de modelos de fé. Qual é a nossa fé? A preocupação da igreja é a de fortalecer-nos naquilo que nós acreditamos e que devemos viver. Realmente, nós somos desafiados a professar uma fé num tempo de crises, nós sabemos disso. Não vivemos apenas numa época de mudanças, como lembra Aparecido o documento, mas sim numa mudança de época, quando os valores eles mudam, se alternam. Daí que as pessoas procuram a cada dia, às vezes, alternativas, e nem sempre se dão bem. Passam, às vezes, a ilusão de que Deus pode estar a serviço delas e não elas a serviço de Deus. O documento da igreja, então, vem proporcionar a nós cristãos de hoje a oportunidade de fazer um itinerário, chama o documento, um itinerário formativo para descobrir a importância, a necessidade de uma reflexão profunda sobre a fé no mundo de hoje, também como vivê-la. O Ano da Fé, então, é um tempo de compromisso nosso cristão. O cristão está no mundo e nada do que é do mundo é estranho a um cristão. Ele não pode fugir das realidades que o cercam deste mundo. A fé adulta leva o cristão a ver a realidade do mundo, mas com o coração, a ótica de Deus. Por isso ele não deve estar indiferente às realidades humanas, mundanas, o sofrimento, a dor, as angústias, os problemas que assolam a humanidade, eles devem ser sentidos, sofridos, compadecidos por todos nós que nos declaramos discípulos de Cristo. A fé verdadeira é solidária, não refuga diante das realidades dolorosas, mas vê nelas sinais que ajudam o homem a encontrar o caminho de Deus. A fé não é alienação. Então, resumindo, este Ano da Fé pretende, pois, ajudar-nos a dar as razões de nossa esperança, como diz a carta de Pedro. E como sublinhou João Paulo quando escreve que o ato da fé não exclui a necessidade de usarmos o dom da razão para compreender a revelação de Deus, que deve ser desenvolvida pelo cristão com maior liberdade. Quando a graça divina e a liberdade humana se encontram, a fé, então, é capaz de produzir grandes frutos. O documento é pequeno, tem 24 páginas pequenas e 15 números, e que nos introduz nesta vida de comunhão com Deus e de necessidade de um testemunho no mundo de hoje. Esta é a colocação que eu queria fazer a vocês, e posteriormente nós vamos aprofundar um pouco mais, Padre Márcio e eu. Desejo a todos vocês a paz e a bênção do Senhor.